Olá galerinha, estamos aí com o nosso segundo vídeo sobre o jogo de xadrez, projeto qual faz parte aqui do Xadrez para Todos, quebrando barreiras na pandemia. Se você gostou do nosso primeiro vídeo sobre a lenda, sobre a história do jogo de xadrez, espero que você também goste desse aqui que vamos começar vendo sobre a movimentação das peças e a posição delas no tabuleiro. Por isso, para você não perder nenhum vídeo, ative aí o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal primeiramente e clique também em gostei nos nossos vídeos para você estar acompanhando cada vez mais os vídeos sobre o jogo de xadrez. E hoje nós vamos falar sobre a peça mais importante do jogo de xadrez. Lembra no último vídeo que eu comentei qual peça que você é do jogo de xadrez? Qual é a peça mais importante do jogo de xadrez? A peça mais importante do jogo de xadrez é o nosso rei, exatamente, o nosso reizinho, o qual no jogo de xadrez temos dois, um com as peças mais claras e outro com a peça mais escuras. Cada oponente ele vai ter um dos reis, né? Cada jogador terá um dos reis. E por que é a peça mais importante? Por que você é o rei? Porque o rei é a única peça que não morre no jogo de xadrez. É a única peça que não pode ser capturada. Nós podemos capturar qualquer peça. Podemos capturar o peão, podemos capturar o bispo, o cavalo, a torre, a dama, mas o rei não pode ser capturado. Por isso aí já uma dica, se você joga xadrez e se o teu adversário colocar o rei numa posição de ameaça e você vai lá e captura o rei dele, você está fazendo uma jogada impossível, um lance ilegal para as regras do xadrez, pois não tem possibilidades do rei ser capturado no jogo. O objetivo do jogo é prender o rei e não capturá-lo, tá? Então, por isso, o rei, né, ele é a peça mais importante e você é o rei porque ele não pode ser capturado. Bom, tem outros modelinhos de rei aqui, mais normal, né? Das peças, tem um aqui até mesmo com um bonequinho aqui, né? O nosso reizinho. Mas como que eu identifico qual é o rei no jogo de xadrez? O rei normalmente é a peça que vai ter uma coroazinha e uma cruzinha em cima, né? Então ele está com uma coroa e é a peça que vai estar aqui identificando que ele é o rei da nossa partida, do nosso jogo de peça. Bom, vamos lá então analisar qual é a movimentação do rei e aonde que ele fica no tabuleiro. Ele vai ficar aqui, as peças brancas ficam na casa E1. Na casa E1 fica o rei, que seria aqui na ordem, né, a quinta casinha, contando aqui, né, do início até o final da primeira fileira. E o rei das peças escuras fica na casa E8. É na mesma fileira do rei, né, das casas claras. Eles ficam na mesma, mas enquanto um está na E1, outro está na E8. Bom, no início do jogo é assim. Como que é o movimento do rei? O rei, ele anda apenas uma casa para todas as direções. Então veja, o rei, ele pode andar para todas as direções, mas somente uma casa. Ele é uma peça bem lenta, não é mesmo? Porque para ele atingir lá no final, ele vai levar 7 lances para ele conseguir chegar no outro lado do tabuleiro. E isso, né, matematicamente, com 7 lances, que é o mínimo de jogada para o rei chegar até no outro lado, existem mais ou menos 400 possibilidades, sabia disso? 400 formas de você jogar o rei até no outro lado do tabuleiro em 7 lances. Mas vamos lá. Então o rei ele pode andar uma casa para qualquer direção, tá? Ambos os reis podem fazer isso. O rei volta para trás? Volta. O rei volta. O rei pula por cima de outras peças? Não. O rei não pula por cima de outras peças. Ele só pode ir, de certa forma, numa casinha que esteja vazia ou, né, se for capturar uma peça do adversário, que a gente vai entrar nesse detalhe em outras aulas. E também se ele não estiver sendo ameaçado naquelas casas que a gente vai ensinar o que é cheque e o que é checkmate. Mas aqui, nesse momento, então, o importante, o objetivo da aula é que você aprenda como que o rei move. O rei move uma casinha, tá? Uma casinha para todos os lados. Ele pode ficar na mesma fila do outro rei? Pode, né? Mesma coluna, mesma fileira, ele pode ficar. O que não pode? Rei ficar do lado de rei. Ou seja, ele tem que ter pelo menos uma casinha ou mais de distância um do outro. Por exemplo, jogou o rei aqui. O meu rei branco, nessa posição, eu não posso jogar nesta casa da flechinha, nem nesta, nem nesta. Por que não? Porque não pode ficar rei com rei.
tá? Eu vou ter que jogar ele para uma das outras possibilidades. Quais casas que eu tenho para ser jogado? Uma dessas aqui, né? Rei com rei não pode. O que aconteceria se pudesse? Eu vou jogar aqui o lance, mas ele não existe, né? Joguei aqui. Isso não pode acontecer, é impossível, tá? Não podemos ter dois reis, um pertinho do outro. Aqui eu montei uma posição para que fosse possível. Mas num jogo até mesmo na internet, nem vai ser possível você fazer nesta posição que eu montei, porque dois reis não podem ficar perto. Então veja, o objetivo de cada um deles é prender o rei adversário. Normalmente, então, no início do jogo, a gente não vai ficar jogando o rei. O rei ele vai ficar escondido lá na casinha dele com todas as peças defendendo. O rei é uma peça que a gente joga mais lá pro final, que ele vai ajudar quando tem poucas peças, aí ele não tem mais um perigo para sair da sua casa original e ele vai começando a se movimentar, né, aqui de trás ainda mais para frente. Mas é uma peça que ela tem que ser defendida e até porque ela é uma peça bem lenta, né? É ele que governa o jogo, é a peça mais importante, é você essa peça, porém você tem que ter paciência, que o rei não é uma peça forte que deve ir com toda a sua força para o ataque. Ele vai ter que ficar ali na sua casinha, esperando com calma, paciência, protegido, até que se prenda o rei do adversário, né? Então, essa daqui, né, foi a nossa aula sobre o rei. Se você tem dúvidas sobre o movimento do rei, gostaria de saber alguma coisa sobre o rei no jogo de xadrez, comente aí, faça o seu comentário e nas próximas aulas nós vamos estar solucionando aí as suas dúvidas em relação ao nosso vídeo. Mais uma vez, peço para você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificação e você vai estar acompanhando a movimentação de todas as peças e também mais algumas dicas sobre o jogo de xadrez. Até mais!